Olá, meu nome é Juliette Melo Leminski, estou cursando a segunda série do ensino médio no Colégio Social Betléria e vou apresentar o meu trabalho de iniciação científica da PEPIC Júnior. O tema estudado no projeto foi a ferropenia como causa de fadiga em pacientes sem anemia, que foi orientado pela professora Alice Ribeiro. O ferro possui um papel essencial no metabolismo humano, desempenhando assim diversas funções vitais. A ferropenia é a deficiência nutricional mais presente na atualidade, e esse estudo abrange a deficiência de ferro sem anemia, o qual comete 2 vezes mais indivíduos do que a anemia propriamente dita. A deficiência de ferro sem anemia refere-se às baixas reservas de ferro, que não atendem às necessidades do corpo, não satisfazendo assim as demandas metabólicas do organismo. A deficiência de ferro se desenvolve de forma gradual, muitas vezes não apresentando sintomas evidentes, até que a anemia seja diagnosticada, o que torna o rastreamento desafiador. E o diagnóstico da deficiência de ferro sem anemia baseia-se em uma combinação de testes, como avaliação dos níveis de hemoglobina, ferritina, entre outros. O objetivo desse estudo foi determinar a prevalência da ferropenia em pacientes sem anemia e analisar a relação com a presença de queixa de fadiga. Para a realização dessa pesquisa, foram convidados a participar pacientes com solicitação de exame de sangue para avaliação de ferropenia em uma clínica médica particular em Curitiba. A amostra foi selecionada a partir dos seguintes critérios. Critérios de inclusão: solicitação médica de exames relacionados ao perfil de ferro, paciente com idade igual ou superior a 18 anos, e os critérios de exclusão: histórico de tratamento atual para anemia, histórico de cardiopatia, histórico de doença renal crônica e gestantes. Para efetuar a pesquisa, foi aplicado o questionário Avaliação da Função na Terapia de Doenças Crônicas, a abreviação em inglês EFFECT. Essa ferramenta é composta por 13 itens, cada um graduado de 0 a 4, permitindo que o paciente responda de acordo com o melhor corresponde ao que vivenciou nos últimos 7 dias. A pontuação total varia de 0 a 52. Quanto mais próximo do valor máximo for a nota obtida pelo paciente, menos perceptível é a fadiga para esse paciente. Valores inferiores a 30 são considerados importantes para a fadiga. Além do questionário, foi também coletado dados a partir de pontuário médico, como idade, ferro sérico, índice de saturação de ferro, hemoglobina, creatinina, TSH, além de informações sobre a presença de comorbidades como transtorno de humor, doença renal crônica, hipotiroidismo, além da presença ou não de tratamento para tais patologias. Após isso, foram submetidos aos critérios de exclusão e os participantes foram divididos entre portadores de ferropenia ou não. Os dados contendo as características dos pacientes incluídos nessa pesquisa estão demonstrados na tabela 1 ao lado, em um total de 42 pacientes incluídos. Avaliou-se a correlação da idade e dos resultados laboratoriais com o SCORE-FACT. Os resultados indicam correlação inversa e significativa, embora fraca, entre a idade e o SCORE-FACT. Não foi evidenciada correlação significativa entre os resultados laboratoriais e o SCORE-FACT. Comparou-se também o SCORE-FACT entre pacientes com esse transtorno de humor e com esse hipotireoidismo. Os resultados estão apresentados na tabela 3 ao lado e demonstram que o SCORE-FACT é significativamente mais alto em pacientes sem transtorno de humor, sem diferença entre os que têm ou não hipotireoidismo. A fadiga é um sintoma que apresenta diversos fatores, sendo por isso difícil a avaliação de causas isoladas que justifiquem a sua presença. Os fatores são desde nutricionais até transtorno de humor, que podem justificar a presença de fadiga. Com base na análise estatística de coleta de dados adquirida, não foi verificado correlação significativa entre ferropenia e fadiga. O valor médio de fadiga entre pacientes foi de 42,6, em que as pessoas mais jovens apresentam maior fadiga e, em contrapartida, pessoas sem transtorno de humor são menos fadigadas. Além disso, a tireoide não teve impacto nos resultados devido ao tamanho reduzido da amostra e pelo fato de que os pacientes avaliados estavam no TSH em níveis adequados. Esse resultado é o esperado e ele corrobora com a literatura. Obrigado pela atenção, esse foi o projeto e também obrigado pela compreensão.